Olá, hoje é o nosso primeiro episódio em português da Season 2. Desta vez, finalmente, convidei uma tradutora. E porquê? Como é que isto tudo aconteceu? Ora, eu sou uma grande fã do RuPaul's Drag Race, toda a gente sabe isso, e resolvi pôr um anúncio do LinkedIn a perguntar quem é que tinha traduzido episódios deste programa, que já tem várias séries, 14, 15, acho que são 15, tirando outras coisas que eles fazem pelo meio, que são especiais e que são noutros países, e etc. Eu neste momento estou a ver a versão italiana, portanto é o que eu estou. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que uma moça da Argentina, que é outro episódio, me respondeu e, entretanto, ouvi dizer, alguém indicou a Marta Gama como, não sei se traduziu muitos, traduziu poucos, mas traduziu alguns episódios, alguma série, alguma coisa assim, precisamente do RuPaul's Sim. Drag Race. Mas antes de chegarmos a esse assunto, vamos conhecer aqui um bocadinho a Marta, porque eu também é a primeira vez que falo com a Marta e estou aqui super emocionada porque já percebi que estudámos na mesma universidade. Portanto, temos isto, ou na mesma faculdade, temos isto em comum. Portanto, se pudesses fazer aí um pequeno apanhado de quem é a Marta. Ai, quem é a Marta? Sou muito má a fazer essas coisas, mas está bem. Pronto, a Marta é tradutora, a Marta já foi outras coisas, inclusive a professora de português e inglês, mas depois Hum. descobriu que aquilo que gostava de fazer era mesmo tradução e voltou à faculdade para isso, fez um mestrado, fez uma pós-graduação, trabalhou em tradução técnica e depois percebeu que era mais criativa. Ai, meu Deus, estou a falar de terceira pessoa, mas pronto. Percebeu que era mais criativa do que aquilo e que gostava mesmo era de legendagem e de coisas variadas e que fossem assim mais desafiantes de fazer. E então, a partir de 2010, mais ou menos, a 2010, 2012, comecei a dedicar-me um bocadinho mais à tradução para legendagem, tradução audiovisual. Já trabalhei no cinema, já trabalhei com canais de TV cabo, com canais de TV também, e agora com as plataformas de streaming também, né? E realmente um dos projetos no qual eu tive o prazer de participar foi a RuPaul's Drag Race. Fiz 2 temporadas, fiz duas ou três All Stars, que é um Uhum. spin-off também. Fiz o All Star Secret Celebrity, que eram atores que iam experimentar se fazer de drag queen, uh, e passavam por toda aquela transformação. E também fiz o Untucked, que é a série de bastidores Uhum. ligada ao RuPaul. Portanto, foi assim um período muito Estou a interessante, adorar. porque ainda por cima acabou por ser o trabalho, acabou por ser o trabalho que me acompanhou durante o lockdown. Portanto, quando as pessoas andavam a fazer bolos e a fazer pão, eu estava metida no mundo do glitter e das lantejoulas e das perucas e andava a fazer aquilo. As pessoas faziam bolos para se manterem agarradas à realidade. Eu era as drag queens que me estavam a manter a uma certa estrutura. Portanto, sim, foi essa, acho Uau. que a introdução foi É isso. Marta in a nutshell. Sim, Fala Marta profissional, claro. Mas eu estive a ver o seu perfil do LinkedIn, onde eu geralmente vou buscar a minha inspiração para algumas perguntas ao sim. primeiro, para ter assim uns temas de conversa de abertura. Mas o que é que acontece? A Marta tem muito pouca informação A, no a Marta LinkedIn. não, E eu, não ok, mas a coisa que me chamou a atenção foi o evidente, não é? Foi que estava eu a sair da faculdade. A sair não, porque eu sair da faculdade já são outros 500. Ainda não saí, Sim. ainda estou na faculdade, mas bom, enfim. Mas vi exatamente no ano em que eu, acabei a licenciatura, vamos dizer assim, foi quando tu entraste, certo? Foi em Foi. 2000, lá está, no ano 2000. Ah, ahm, eu entrei em 95 no Porto, na Faculdade de Letras do Porto, e Não está lá? Não depois. está lá no LinkedIn? Não estava no LinkedIn. Porquê? Porque eu depois acabei o curso em Lisboa, porque realmente em 2000 Ah, mudei-me para Lisboa e acabei lá o curso. hum, Ah, fiz lá a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, na versão clássica, depois fiz uma licenciatura de Pedagogia. uhum. Fiz uma pós-graduação depois em 2010, tudo na Faculdade Faculdade de Clássica Letras. de Lisboa, sim. E depois, quando regressei ao Porto, em 2012, fiz o mestrado de Tradução e Serviços Linguísticos, em que fiz tudo menos a parte da tese, portanto, basicamente tenho um mestrado, mas só metade. Vá. Uhum.
Mas quando estavas na porque faculdade, entretanto, desculpa, a tua ideia era ser sim, professora. sim, e eu fui professora ainda durante uns 6 anos, talvez. Hum, Ah, Só que foi naquela altura em que o ensino estava muito conturbado, era muito difícil arranjar, quer dizer, continua, não é? Mas pronto. Mas agora estou a dizer que há falta de professores, na minha altura havia certo, professores a mais. exato. E então era muito difícil arranjar colocação, ah, eu tinha sempre horários muito. ah, Nunca eram completos, era sempre a preencher buracos, não é? Porque no por cima estava a começar, tinha poucas horas de serviço, portanto não tinha clout nenhum, né? Estava no fundo da lista, por assim dizer. E depois, quando houve assim, volta e meia, assim, umas revoluções nas nossas vidas, né? Tipo, que a vida fica toda virada de pernas para o ar. Então, olha, se está tudo virado de pernas para o ar, vou virar a minha vida profissional de pernas para o ar também. E vou começar a fazer uma coisa de que realmente gosto, em vez de estar sempre nesta incerteza. Quer dizer, fui trabalhar para a tradução, que é a mesma coisa. Mas deste aulas aí ao pé de casa, moravas no Porto, estavas em Lisboa, onde andavas? Eu dei aulas em Lisboa, Hum. então dei aulas, cheguei a dar aulas em Mafra, tipo em escolinhas no meio da tapada de Mafra, ah, em que ia por umas estradinhas e tinha fazões e raposas a passar à frente do carro, que era mesmo no meio Ah, da floresta. Ah, e depois dei também assim na zona de Alvalade, porque eu morava em Odivelas, pronto, então foi assim uma experiência. E dei aulas em Sintra também, numa escola secundária, portanto foi mais quando estava mesmo em Lisboa. Depois, quando voltei para o Porto, comecei a dedicar, já tinha a pós-graduação em tradução e já estava a dedicar mesmo à tradução técnica, a trabalhar com coisas relacionadas com o turismo, com desenvolvimento na ótica das Nações Unidas, por exemplo, uhum. foi das coisas que eu trabalhei. Trabalhei nos projetos da PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e era basicamente aquilo que eu fazia mais. E depois, quando estava quase a começar o mestrado aqui no Porto, comecei a trabalhar com cinema e depois começou a aparecer oportunidades para trabalhar para canais de TV cabo, etc. Ainda não havia streaming na altura e a partir daí comecei a dedicar-me mais à legendagem e Mas a tipo, e as aulas tradução ficaram. apareceu na tua vida como? Ou seja, estavas a dar aulas, agora vou fazer uma coisa que eu gosto muito. Olha, a É tradução, decidir e a tradução há aí um salto foi. entre o decidir e o acontecer. Ou às vezes é o acontecer Sim, e decidir. a tradução já estava lá, porque chega-se a uma altura no curso de Línguas e Literaturas Modernas em que se tem de optar, pelo menos aqui no Porto tinha de se optar por três vias. Havia a via académica, que era para investigação e pesquisa, havia a via educacional, que era para dar aulas, e havia a via de tradução, que ainda era muito incipiente, tanto que o curso de tradução, o mestrado de tradução na Faculdade de Letras do Porto foi dos primeiros a surgir e etc. Um, e eu estava indecisa entre ir para a educação e ir para a tradução, na Uhum. altura em que era para escolher, tipo, para os últimos 2 anos do curso, da licenciatura. Um, e acabei por ir para a educação porque venho de uma família de professores também, tenho Uhum. muitos professores, tenho tios e primas e primos, e somos acabamos todos por ser professores. E como a tradução ainda era muito incipiente naquela altura, estamos a falar no início dos anos 2000, não é? Ah, eu disse, ok, tradução eu posso fazer em qualquer altura, agora vou experimentar este que é um bocadinho mais estruturado, não é? Para ver como é que é. E pronto, e fui. E depois cheguei à conclusão de que agora quero experimentar outra coisa. E foi por isso foi por aí que também comecei a sentir que o ensino era sempre mais do mesmo, entendes? E não me estava a estimular intelectualmente e decidi, ok, vou experimentar agora outra coisa para ver como é que é. E realmente comecei a gostar muito mais daquilo que faço Mas e a conhecias dedicar-me mais a isso. tradutores, começaste a trabalhar para agências, essa primeira Hum, abordagem foi através da não, tua conhecida. olha, eu acredito muito no poder do networking, acredito, como já te disse naquela conversa que tivemos anteriormente, acredito no poder de associativismo e de falar com as pessoas, acredito naquela situação que diz No Man is an Island, portanto,
nós conhecemos sempre pessoas e nunca sabemos quem é que nos vai trazer um convite para trabalhar. E a verdade é que o meu primeiro convite para trabalhar, por exemplo, com o cinema, surgiu através de um colega da pós-graduação, ah, fizemos um trabalho para a pós-graduação juntos e ele depois precisava de mais pessoas para trabalhar com ele e perguntou-me, olha, estás interessada, queres fazer isto? O pagamento não é grande coisa, mas pronto. E eu estava naquela fase que agora eu quero fazer tudo, porque ainda estava a começar, não é? Então quando nós estamos a começar, quero fazer tudo, quero ver como é que é. E foi assim que começou, e depois a partir daí foi através de fóruns, através de participar em redes sociais também, vai-se conhecendo gente e vão surgindo propostas e vão surgindo convites e uma pessoa vai aproveitando e começa a se ingrar por aí. Foi assim uma coisa muito, muito orgânica. Eu não posso dizer que andei propriamente à procura, mas mostrava-me sempre aberta a convites e a ajudar e etc. E acredito muito nisso, que nunca se sabe quem é que vai ser o nosso próximo cliente, nunca se sabe quando é que nós não estamos a falar com alguém que depois nos manda uma proposta. E os trabalhos têm-me surgindo um bocadinho por aí. Claro que depois começa a ver todos os perfis no Prozé, não é? No Letras de Café, não sei o que, isso vai sempre dando uma certa visibilidade e pronto, vai ajudando a espalhar assim, por exemplo, o nosso nome, por assim dizer. E pronto, e foi por aí que começaram as coisas. E depois tu começaste a entrar nesta história do cinema e já era exatamente como é assim. Eu digo isto porque quando eu comecei a fazer coisas, eu fazia coisas em formato Word. Portanto, eu não sei, quando tu começaste, Também. ainda comecei um bocadinho antes de ti, pelo que fez, pelo menos nesta parte da Sim, legendagem, sim, sim. Eu embora... também. Eu não. Eu traduzia para legendagem, mas eu não fazia legendagem nessa altura, na altura em que comecei a fazer, a trabalhar no cinema. Exato, Porque eu havia essa trabalhava com os distinção, não é? guiões, com os Exato. guiões e depois era outra pessoa que fazia os acertos e eu só seguia aquilo que estava nos guiões. Trabalhávamos em equipa porque às vezes por questões de segurança não nos passavam o vídeo. Era assim um modo de trabalho muito diferente daquilo que é hoje em dia, em que temos acesso ao vídeo, temos acesso a materiais de referência, etc. E então as coisas eram um bocadinho mais estanques. Às vezes isso implicava certas dificuldades. Eu lembro-me de uma vez, como é que era? A palavra era container. Só que eu não, por aquilo que eles estavam a dizer, eu não tinha acesso ao vídeo, só tinha acesso ao guião, tipo, olha, eu não sei o que é este container. Portanto, pode ser uma coisa deste tamanho como um Claro. contentor. Convinha eu saber, que é para saber se é embalagem, se é Nós invólucro, temos se é montes de caixinha, palavras para isso, exatamente. se é contentor, tipo. Então fartava-me de deixar notas para a pessoa que viesse a seguir e que fosse pegar naquilo. Mas acabou por ser uma experiência bastante interessante, E porque lembras-te da primeira coisa que traduziste no audiovisual, por assim dizer? a primeira coisa que traduzi no audiovisual, a primeira, eu tenho a impressão, Foi há muitos anos. foi há muitos anos, Não foi mas eu tenho a nada. impressão que foi o Mercenários 3. Ok. Acho que foi a primeira coisa que eu, Portanto, que filme eu, que eu mais de fiz. ação, não é? Assim, uma coisa Sim, mais de sim, mais de ação. ação. Fazia muitos filmes de ação, muitos filmes de terror. Ahm, Trabalhei no 50 Sombras de Grey também, para a minha desgraça. Não Pronto. estou a ver qual é a Ah, desgraça, a mim parece muito bem. Foi desgraça porque acabou por dar um bocadinho de trabalho, porque lá está. Não conhecias a terminologia, suponho. Não, acho que o que me gostou mais foi ter de ler o livro, pronto. Bem, E o eu, livro, e tive a ler o livro em português, a tradução do ah, livro e era depois, e fenomenal. Eu depois tu conheço sabes, perfeitamente. ah, sabes que quem trabalha em tradução está sempre a ler e está a reparar noutras coisas. Então eu até já conseguia perceber, olha, esta parte não foi traduzida pela mesma pessoa que traduziu esta parte, portanto, Hum. porque eu percebo que aquilo foi ah, um produto comercial com muita envergadura, e então não foi possível fazer um trabalho de tradução normal em que houvesse a mesma pessoa a traduzir tudo, não é? Portanto, eu tenho consciência dessas coisas.
E era E então, fabuloso, eu vi um bocadinho, eu estive a ler umas páginas e achei absolutamente. E fico feliz da sim, pessoa achar que é necessário colocar todas as vezes que a senhora diz Essa é a minha parte favorita. eu achei mais tipo. Há aquela noção de que na literatura show do not tell, não é? Tipo, fazer as pessoas sentirem as coisas em vez de estar a dizer o que é que está a acontecer. E eu acho que aquilo era exatamente o contrário. Aquilo dizia tudo o que estava a acontecer e às vezes parecia uma lista de Hiper coisas. descritivo, exatamente. Sim, sim, sim. Mas pronto. You do you, como é que eu costumo dizer. Mas foi, a parte que deu mais trabalho foi que prazos, sempre, Sim. sempre tudo para ontem, não é? E depois acho que só se soube depois do filme ter sido lançado, foram muitas cenas regravadas, então à última da hora recebemos aquilo outra vez, olha, mudaram coisas. Foi preciso mudar as coisas. Ah, mas pronto, foi um projeto que também foi interessante. Entretanto, depois comecei a trabalhar mais para canais de vídeo, para canais de vídeo, para canais de TV Cabo, ah, trabalhar para a Fox, a trabalhar para a Discovery, fiz assim algumas coisas, e entretanto apareceram plataformas de streaming e é por aí vai, né, que agora acabam por ser o grosso daquilo que as pessoas consomem em termos de conteúdo audiovisual. Foi por aí. Pois foi uma grande revolução. E eu acho que, quer dizer, foi como aconteceu a mim. Comecei a traduzir filmes muito antigos, filmes Também já fiz do isso. início dos anos 80 e Sim. tal, e tive Eu, muita coisa houve uma assim. altura em que estive a fazer, a traduzir para inglês filmes, aqueles filmes típicos do. Ai, Os como é que eles clássicos se chamam? portugueses, Sim, dos clássicos portugueses. ah, Tipo, como. Pátios Ai, das como é que eles se Cantigas chamam? e coisas do Essas género. coisas, sim. E traduzir aquele humor para inglês Não. é um desafio. Mas já está, eu gosto também de coisas que puxam um bocadinho por mim. ah, e acho piada estar a passar esse tipo de. ah, eu não queria falar em termos de produto, vai, esse tipo de criação para Uhum. outros públicos, para públicos que vão ver aquilo com os olhos completamente diferentes daquilo que nós vemos, não é? Uhum. Porque nós temos a experiência de, sei lá, de ouvir os nossos pais ou os nossos avós a falarem daquilo e de vermos aquilo na televisão a aparecer de vez em quando, portanto eles estão assim um bocadinho incutidos na nossa cultura, não é? Agora estar a explicar, fazer com que aquilo tenha algum significado para pessoas que estão a ver aquilo pela primeira vez. Uhum. E que não tem as mesmas É interessante. referências. E que não tem as mesmas referências, exato. Porque Mas a grande característica dos filmes americanos é que nós temos a sensação, não é um facto, mas é uma sensação de que temos um conhecimento bastante sim, mais sim, sim, sem alargado dúvida. das Sem referências dúvida. culturais, não é? Isso Sem aí, dúvida. dependendo de E cada pessoa. eu notei muito isso, ah, porque agora com o streaming trabalha-se muito com filmes da Coreia, com filmes da Tailândia, com filmes suecos. Eu tenho feito muita coisa de produção polaca e as referências culturais são completamente diferentes, apesar de nós estarmos a trabalhar com os chamados guiões internacionais, não é? Que era como se fazia no cinema, que trabalhámos com guiões a partir do inglês. Uhum. Nota-se que a maneira de estar perante as câmaras, a forma de filmar, isso tudo são completamente diferentes de país para país e que nós estamos mesmo muito habituados àquele olhar anglo-americano, por assim dizer. Exato. É, essa perspectiva. Por isso é que às vezes as pessoas estranham sempre. ah, porque o cinema português é muito parado, então, porque estão habituados àquele ritmo do cinema americano, não é? Sim, claro, quem não Ah, tem uma noção do cinema francês, do cinema exato, exato, alemão, eu gosto muito do cinema exato. alemão, é muito específico, o cinema francês também, Sim, sim, mas eu sim, gosto sim, sim, muito do sim, sim. humor dos filmes franceses, apesar de eu ser uma pessoa que tem pouca relação com a cultura francesa, mas admito que em termos de filmes Também gosto. eu Sim, gosto bastante, e é uma coisa que eu gosto muito. Então, e depois, quando sim. deixou de ser tudo assim, tipo mais Word e tal, e passámos a introduzir essas tais ferramentas que não são as mesmas que os outros profissionais de tradução trabalham, Não, não é nós a mesma coisa? temos software de legendagem, não é?
em que temos o vídeo e depois temos o sítio onde podemos escrever, temos materiais de referência, temos o sítio onde vamos pôr as legendas, onde vamos inserir quando é que elas entram, quando é que elas saem, depois perceber essas regras todas e saber como é que isso funciona. Eu lembro-me da primeira coisa que traduzi para... Perguntaste-me a primeira coisa que traduzi para o cinema, não é? Uhum. A primeira coisa que traduzi para a televisão foi um filme daqueles que aparecem nos canais, no cinema da tarde, nos canais Fox, Aham. Aqueles que Walmart era... e essas Sim, coisas. é um filme Hallmark. Vê? Foi um desses, foi a primeira experiência, e esse também, que era assim uma história recambolesca de uma mulher que estava grávida e depois havia alguém que lhe roubava o bebé de dentro do útero e não sei o que, era assim uma cena muito... Porque eles são inspirados assim, em fatos reais, mas depois muito Certo? Mas foi. fantasiados, não é? Mas foi isso, foi isso. Eu lembro, alguns ficam cá marcados Pois, eu sei. e deixam assim, não vou dizer que deixam uma marca, vá. Por ser o E primeiro, uma digamos pessoa lembra. assim. Esse foi o primeiro. Então aí já trabalhava com vídeo, já trabalhava com software, pronto, já era diferente, já estava responsável por mais coisas, não é? Tinha de traduzir, tinha de fazer o timing das legendas, um, e pronto, e depois havia alguém que revia e que me dizia, olha, tens de melhorar aqui, não sei o quê, e nós vamos aprendendo com essas coisas. Eu não tenho medo das revisões, desde que sejam feitas por quem sabe e por quem está a respeitar também o trabalho dos outros. É Uhum. uma das coisas que eu também faço muito, que são revisões de trabalho de legendagem, porque eu acho que a revisão faz parte do processo Ah, sim. de tradução. Uhum. Nós somos humanos, há sempre coisas que nos escapam, há sempre um typozinho que aparece. Eu tenho um de estimação, eu não consigo escrever escrevo sempre uma. Pergunto porquê. Ok, pensei que uma palavra mais Então, comprida. não, não, é das mais simples. Eu nunca escrevo escrevo sempre uma. Eu não sei, eu já estive a ver, a olhar se as teclas estavam ao pé uma da outra, não, aquilo é já a minha mão que faz a coisa sozinha. Então é uma daquelas coisas que eu tenho de correr sempre nos ficheiros que faço, porque vou sempre encontrar uns quantos. Um, e é isso, e agora tenho andado assim a fazer estas coisas Sim, nós estávamos a todas. falar há bocado desta grande questão das pessoas, que estavas a dizer quando vais falar às universidades e falas com alunos de Sim, tradução, etc. Estavas a falar desta questão das pessoas todas, toda a gente tem essa experiência, de achar que a tradução está mal feita. Portanto, a legendagem, não é? Tradução, sim. a Ou que, legendagem. ai, não puseram tudo, eles Exato. disseram mais coisas, porque não cabe, Mas não a tem verdade tempo. é que as pessoas, geralmente, como é óbvio, se não têm que lidar com isso, não conhecem as É, restrições, mas as dá técnicas. para perceber, quando, por exemplo, já se faz muita revisão durante algum tempo, dá para perceber, por exemplo, quando um tradutor ah, está a começar ou quando já tem uma certa experiência, porque os que estão a começar e têm menos experiência, põem tudo que está na legenda. E então não sabem que aquilo que é. Vá, que pode ficar de parte para que a legenda fique mais fácil de ler e mais fácil de entender. Mais leve. Sim, mais leve, por assim dizer. Mas isso faz parte do processo de aprendizagem e eu acho que a aprendizagem é contínua e eu mesma também estou sempre a aprender. Tipo, estou sempre atenta quando estou a rever, esta solução é ótima para este tipo de idioma ou de expressão idiomática. Às vezes vou apontando, depois quando se trabalha muito tempo com o mesmo tradutor já se percebe quais são as dificuldades que tem, por exemplo, em termos de gramática, do género, olha, tenha atenção a isto, porque estás sempre. É uma coisa que te escapa sempre, não é? Pronto, é um bocadinho por aí. Eu acredito muito em trabalho de equipa e acho que tradutor e revisor deviam trabalhar em equipa com respeito pelo trabalho um Pois do era. outro. Sim, Pois era, isso aqui era. é, isso era, Estou isso era o contigo. ideal. Quer dizer que já estavas assim, tu, uma tradutora com muita experiência e tal, quando te aparece então, e agora temos que falar dele, o projeto que nos juntou, que não O é meu, projeto é que nos teu, juntou. Sim, projeto de alguém, e em que tu estás incluída, e que eu estou sim. só como espectadora, e também não sei se queria, para ser sincera, estar de outra maneira, porque acho, eu digo sempre em conversa com toda a gente, falo muito disto, e digo sempre, eu acho que deve ser o mais difícil programa, o programa mais difícil de legendar que existe.
E digo Sim, isto porque, quer dizer, para já, a outra tradutora com quem eu falei, ela faz parte da própria, considera-se parte da comunidade LGBTI, blá, blá, blá. uhum, E então, claro que já via, não é? Já conhecia o Drag sim, Race das temporadas quando sim, apareceu o Drag Race na sua vida. Já fazia parte do seu imaginário, digamos sim, assim. sim, sim. E claro, nestas profissões nós estamos sempre a pensar nestas coisas. E eu fiquei a pensar, pois obviamente a pessoa que já tem algum conhecimento da série, do estilo e dos chavões, Sim. não é? Que eles têm muitos chavões nesse programa, no Drag Race. E eu então, Eu já, quando ele chegou ao pé de ti, eu sabes disse logo que porquê? sim. Quando me perguntaram assim, estás disponível para fazer isto? E eu vi, sim, Mas já, tu não quero fazer, conhecias já. ou conhecias? Eu já conhecia, Ah, já tinha assistido a algumas temporadas, porque lá está, eu apaguei aquilo na reta final, por assim certo. dizer. E disse logo que sim. Eu pensei assim, meu Deus, isto deve ser super divertido de se fazer. Divertido. Sim, é verdade. É divertido, mas também dá um trabalho diabólico. Exato. Então, imagina tu, agora vamos lá andar aqui por os teus Sim, passos mentais. Então, são imensos. recebeste o convite, digamos assim, o request, Sim. não é? Vi o request, eu disse que sim, e depois apareceu o primeiro episódio tipo, primeiro comecei a ficar assustada, porque eram sempre episódios com, tipo, 1200, 1300 legendas. Um episódio com 1200, 1300 legendas para traduzir é sempre à volta de 10 horas no mínimo. Ok, mas vamos Portanto, dizer aqui, porque para quem não sabe, o que é que seria normal quer dizer, num filme, eu tenho a sensação que é à num volta das filme, 700 a 1000, não é? 700, 900, 800, 1000 já é um filme em que se fala muito, não é? exato. Um, Mas reparemos que um filme são 90 minutos, não é? Temos que pensar nisto assim. sim, sim, sim. 90 E aquilo minutos são um filme, episódios de 60 minutos, não é? são de 50. 50, 60 minutos. Uhum. Com à volta de 1300, 1200, 1300, 1400 legendas. Pois não era só isso. Elas têm sempre um discurso muito próprio, não é? Um discurso cheio de sass, cheio de sarcasmo, com muito calão típico, Uhum. com os muitos chamados bordões linguísticos, não é? Uhum. Chamadas muletas, uh, Muitas com referências muito americanas e da humor, comunidade, especificamente, muitas não é? referências e depois também tem uma parte muito criativa, por exemplo, quando chegamos à questão das músicas, porque as músicas também eram para traduzir. Sim, eu Portanto, sei. aquilo tinha toda. Eu acho que foi daquelas Todas coisas as tipo, dificuldades numa coisa só, não é? cada episódio era uma dificuldade Claro. diferente, porque ou era preciso traduzir humor, e traduzir humor tem Uhum. muito que se O liga. Snatch Game, por exemplo, não é? Daquelas O personalidades. Eu Snatch acabei de Game, o ver o Snatch Snatch Game Itália agora. o Snatch Game e aquele episódio que eles faziam, era mais no All Stars, O em que eles roast. estavam tipo o roast, exatamente. E que há muitas coisas, muitos Então, o termos, roast é um momento em que eles dizem mal uns dos outros, não é? De uma forma exatamente. humorística. Uma, sim, lá está, tipo, são umas alfinetadas, não é? E depois não há tradução para roast, até porque já se fazem roasts em português, não é? Exatamente. Então, traduzir sempre a coisa de maneira a manter o humor, de maneira a respeitar o original. Uhum. Às vezes, por exemplo, uma das dificuldades que eu tinha para traduzir era aquela piada típica do RuPaul, uh, que era que dizia uma palavra qualquer e ele, I don't know her. Não sei se já estás a ver qual Sim, é, sim, sim, tipo, claro. eu assim, eu não consigo traduzir isto. Eu sinto-me sempre muito mal quando estou a matar uma piada, porque eu tenho noção de tudo. Mas é assim, eu imagino Então, a loucura que, primeiro, aqueles. Eu vi as temporadas todas, como é óbvio, e vejo os especiais, e vejo as línguas, e vejo tudo o que há. Pronto, vou vendo, não é? Comecei há uns anos e tenho visto tudo assim, sim, catadupa, chego a ver não sei quantos episódios por dia, se houver tempo. Porque considero que aquilo é entre relaxamento e estudo e trabalho, não sei o quê. eu acho aquilo o Aquilo é, não máximo. é? Está sempre. Acho as artistas fantásticas e adoro Claro. ouvir as histórias delas. E E então o primeiro impacto é logo aquele grande problema que eu todas as séries portuguesas fui evoluindo ou mudando, uhum, que é, nem era preciso ir mais longe para já demorarmos várias horas a falar deste assunto, que é o Chantay, you stay, sashay, sim, away. Eu acredito que eu- estas duas expressões
sozinhas. Essas expressões eu confesso, eu mantive a consistência daquilo que já tinha sido usado porque lá está, como são expressões muito chave, Uhum. eu não ia chegar agora no fim, tipo, não, eu agora é que sei, Exato, exato, e exato. agora vou fazer. Não, já tinha o trabalho de tradutores antes de mim Não e já foi nas estavam lá últimas estar. versões, mas uma das versões é inesquecível, eu tenho que dizer. Não sei quem é que traduziu, não foi nas últimas, foi ali pelo meio. Alguém que Hum. diz, para rimar, não é? Chuchu fica. Tininicas, Não, não, tininicas tu ficas. É incrível. não, não. O que eu usei foi Chuchu ficas Ai, tu. gosto, gosto. E não é da minha autoria, foi outra tradutora e eu também Era achei Legacy, não fantástico. é? Era. E então, essas expressões eu não. Só se houvesse alguma expressão que eu realmente ah, visse que estavam realmente erradas ou que se estava a perder a piada ou coisa assim, Mas tu, mas sabendo que isso foi ias muito traduzir raro. isto, foste ver todas as seasons ou temporadas Piquei, anteriores? piquei algumas, como Uhum. assim, como se costuma Fizeste um dizer. glossáriozinho ou como é que fizeste Sim, isso? tinha algum material de referência também e fui buscando porque eu comecei a perceber, ok, isto é uma coisa que vai aparecer em todos os episódios, eu tenho de manter uma consistência e Uhum. então fui até para me ajudar, não é? Para fazer. E depois, por exemplo, uma das coisas, o Carson, um dos membros do júri, que também Uhum. depois faz entrevistas a meio, não sei o quê, muitas vezes eles falavam, faziam piadas a falar de Tuckville, não é? E eu pensei assim, oh meu Deus, traduzo, não traduzo. E eu percebo que é que isto é, tipo, é um trocadilho com o Uhum. Tuck e não sei o quê, pronto. Sim, eu pergunto-me Eu, eu, sempre eu, como eu fui procurando. decidir o que deixar em inglês Sim, e o também. que Às vezes traduzir, não era é? mesmo ah, o menor dos males, do género. Consigo dar uma coisa com piada de maneira que as pessoas percebam que isto é mesmo para ter piada, ou mais vale deixar em inglês, porque a maior parte das pessoas que está a ver aquilo já tem um nível de inglês bastante bom Uhum. e não ferir muito aquilo que se via no original. Eu fui. Há um recurso muito bom que é tipo. ah, os fóruns do Reddit da comunidade de fãs são ótimos. Uhum. Um, há um recurso que é tipo uma Wikipedia de fandom, que Exatamente, tem a lá Paula falou-me disso, eu fiquei tudo, parva. sim, e então tem lá tudo, tem lá tipo, tem lá a história delas, tem lá as frases-chave, e depois Uhum. isso ajudava-me quando estava a procurar noutras temporadas. E pronto, e a utilizar esses recursos todos quando estamos a traduzir e a nossa capacidade criativa também e de manter o humor e perceber também a intenção do que aquilo é, não é? Do que é a intenção do programa, por assim dizer. Uhum. E depois também é uma comunidade que tem muita atenção à inclusividade. Portanto, essas Sim, coisas sim, sim. imagino que tiveste que estar a pensar nisto de uma Também, maneira muito explícita. ah, sim, até porque, por exemplo, numa das temporadas que eu fiz, aparecia, ah, embora isso, por exemplo, agora já se começa a falar mais na linguagem não binária e etc, e Uhum. começa a Certo? aparecer em certos programas. Por exemplo, eu fiz a primeira temporada de uma série da Fox que é Sword of, não sei se conheces. Ainda não comecei a ver, Um, mas está aqui em espera. Pronto, a primeira temporada foi eu que fiz, a segunda não, começou, e então a personagem era não binária e Certo. havia que respeitar isso, e chegava-se mesmo a uma altura em que ela era perguntada, enquanto a personagem lhe perguntava quais são os teus pronomes, e isso não é uma pergunta quer dizer, já se ouve mais hoje em dia, não é? Uhum. E então foi procurar fazer um trabalho de pesquisa, que tipo de linguagem não binária é que a comunidade usa, Uhum. um, perguntar até a associações de direitos LGBTQ e para respeitar, porque eu acho que é importante respeitar. Eu acredito na representatividade, acredito na inclusividade e é respeitar. Eu acho, enquanto linguista, porque eu sou uma eterna estudante de linguística, eu acho este período fabuloso, porque estamos a assistir
à mudança de uma chamada classe fechada, não é? Que é a classe Uhum. dos pronomes, Exato. que supostamente não, nunca sofre transformações. Nós Uhum. ganhamos substantivos novos, ganhamos adjetivos novos, ganhamos verbos novos, mas pronomes não. E então eu acho isso fantástico. Eu, não, tipo, eu sou toda a favor Para nós, de. entusiastas da gramática, Sim, nerds de linguística, como eu claro. costumo dizer. Ah, acho isso super interessante e é um desafio, um, também pensar o, o, como a linguagem binária está embutida na linguagem do dia a dia, por exemplo, na questão do obrigado e obrigada, não é? Do agradecimento, que em inglês é perfeitamente neutro e em português não. Então, dar uma volta, tipo, como é que eu vou fazer um agradecimento não binário, que não sou Uhum. estranho, que não pareça metido assim com os dois pés, não é? Pronto, e eu gosto desse tipo de desafios também. No caso do RuPaul, só houve um episódio numa das temporadas em que havia uma das concorrentes. Eu falo sempre nelas no feminino Sim, porque sim, porque lá é, eles as falam, queens, não é? As queens. eles falam sempre no feminino. Exato, Eu exato. até pensei, no início eu até pensei assim, vou ter de andar sempre a trocar, a Hum, passar de masculino e feminino conforme eles estão a falar off character, não é? Desmontados, por assim uhum, dizer, ou mas não, são sempre as drag queens, portanto. exato. E só houve uma referência que era com a Gottmilk, se não me engano, Hum, porque é- ele é um homem trans e depois também dizia que usava pronomes não binários e etc. uhum, Mas depois, durante o resto da tradução do programa, como elas falavam sempre pelos próprios nomes da drag queen, uhum, para evitar confusões, eu assumia sempre o feminino, que era uhum. aquela persona, não é? Sim, sim, sim. Aquela personagem. Mas sim, sempre a pensar nessas coisas e a ter respeito por essas questões linguísticas também, claro. Então a tua pandemia foi Um, muito mais animada do que a maioria das pessoas, estavas-me a dizer. foi porque realmente aquilo em que eu trabalhei durante o lockdown, não é? Que era o que eu estava a dizer, enquanto as pessoas faziam bolos, eu estava no mundo das lantejoulas. Pá, lá está, também tem os seus quês, não é? Porque não deixa de ser um trabalho exigente e que acaba por ser um bocadinho cansativo. Ah, era difícil era difícil pôr a criatividade cá para fora quando à nossa volta parecia que o mundo estava a arder, não é? Uhum. Era um bocadinho por aí. Portanto, às vezes fazer aquele equilíbrio, trabalho, vida pessoal, coisas que acontecem no mundo, era um bocadinho complicado, mas sim. Mas foi isso. Acabou por ser uma coisa marcante, não só porque eu gosto muito, não Uhum. só porque ganhei todo um novo respeito pela craftsmanship, não é? Pela Sim, sim, capacidade é incrível, não é? Como é artística, que eles conseguem cozer e fazer os porque elas, modelos e... elas fazem tudo, não Exato. só são artistas de maquilhagem, como são artistas, por assim dizer, como Designers de são moda, comediantes, designers de moda, cantoras. costureiras, tipo, ter a capacidade de read, não é? Fazer aqueles comentários sarcásticos também. Um, Pronto, eu acho isso admirável. Realmente são artistas multifacetadas e estar a perceber-me disso e a pensar, eu estou a mostrar um bocadinho do trabalho delas, dá-se uma certa satisfação pessoal, confesso. E deu-me mesmo muito prazer de participar neste projeto, sim, sem dúvida. Pois, acredito. A mim dá-me imenso gosto, prazer ver, adoro, não é? Por isso é que ando já a viajar pelo mundo a ver as outras seasons, enquanto espero por futuras Exato. seasons americanas, e estou a ver os All-Stars, e estou a ver as Queens of the Queens, e olha, ando a ver tudo. E Os estou num All-Stars, período também assim muito intenso. os All-Stars eu achei fascinante porque já o nível era elevado por igual, não é? No RuPaul normal, por assim dizer, notava-se que eles tentavam incluir pessoas que já eram profissionais de muitos Com menos anos experiência. Uhum. e pessoas que vinham de cidades rurais Uhum. e vilas pequenas, não é? E que não tinham o mesmo traquejo de pessoas que já trabalhavam naquilo. Uhum. Então notava-se,
chegava a uma altura em que se notava muita clivagem entre quem já era profissional, que já tinha um certo traquejo, e quem ainda estava a crescer. E depois no All Stars era tudo mais equilibrado e até era quase difícil ter uma favorita, não Pois. é? E ainda assim eu adoro a Jujubee, por exemplo, a Bianca Del Rio também, Para mim é Jinx Monsoon, a Jinx Monsoon também, é das minhas favoritas. A Ginger Minj acho espetacular, a Shea também, a Shea Coulee, Uhum. um, Trinity the a Tuck, Monet. que também já ultrapassa muitas fronteiras do Drag Race, porque está noutros programas, está Sim, no sim. Watch, aparece em imensos sítios. Sim, sim, sim. E até, pronto, e depois foi na altura em que saiu um filme do Paul também, saiu aquele documentário, o Disclosure, começaram a aparecer programas mesmo de drag queens, ah, e houve assim um certo boom. E agora, de certa maneira, estamos a assistir a um movimento reacionário, não é? Com tudo aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, de estarem a querer banir espetáculos de drag queens e, uh, e todas essas coisas que a mim me causam imensa espécie, para não dizer outra coisa. Um, Porque eu realmente acho que é uma forma de arte, e ainda por cima ser uma forma de arte subversiva, que vem dizer, olhem, nós conseguimos subverter o género, por assim dizer. E acho isso muito, 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 muito interessante, não é? Pronto, é isso. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer eram as músicas. As Mas as músicas. músicas do RuPaul ou enquanto faziam lip sync a outras canções? Porque Não, não, fazer as versões de lip canções não é sync. brincadeira. Lip sync não eram, as de lip sync não eram Ah, ok. traduzidas. Então as boas. Ah, Essas eram. Traduzia-se os comentários que iam fazendo no meio das Uhum. apresentações, não é? Ah, as músicas, por exemplo, logo no primeiro ou segundo programa, eles faziam uma Musical. espécie de apresentação de Uhum. musical, não é? E depois havia o Rusical, que era um tema dado pelo RuPaul, e tudo que fosse criado pelas drag queens tinha de ser traduzido. Depois há duas escolas. Há escolas duas correntes de pensamento, por assim dizer. Uhum. Escolas que dizem, opá, o importante é traduzir aquilo que lá está e acabou, e traduz como se fosse uma legenda normal. Um, eu gosto de respeitar a música, por ser poesia, por ser de certa maneira, e então eu procurava respeitar a métrica, respeitar a rima, Fazias e uma transcriação, na verdade. sim, eu procurava fazer isso. Acho que era uma maneira também de celebrar o trabalho delas, era uma maneira de mostrar respeito também pelo trabalho que elas estavam a fazer. Isto é uma opinião absolutamente Claro, claro. minha, pessoal. Então, sim, eu ouvia a música várias vezes, depois ia picando as palavras que eram importantes, que tipo, olha, a essência da mensagem está nesta palavra, está nesta, não sei, nesta é preciso manter, arranjava sinónimos, tentava fazer rimas, às vezes sentia-me um bocado como João Pedro Paes a fazer aquelas rimas, assim um bocado cantar com abafar ou coisas assim. Porque eu não sou compositora, pronto, eu tenho de admitir a minha, vá, os meus limites, por assim dizer. Mas eu esforçava-me. Então, depois, a minha ideia era sempre: eu quero que as pessoas consigam ler as legendas ao mesmo ritmo que elas estão a ser cantadas. Uhum, Então, às uhum. vezes, eu estava a ouvir e a ler a legenda e a fazer assim, a marcar o tempo, e eu tinha de ouvir a música muitas vezes. Portanto, então, acaba por ser engraçado. E depois isso até me ajudou, porque, entretanto, eu fiz dois ou três filmes que eram adaptações de musicais da Broadway, Ah, já e eu tinhas já essa tinha, prática. eu já tinha essa prática. Então vamos fazer musicais. Fiz uns filmes para a Disney, tipo, fiz não, o Enchanted 2, que também tinha músicas e não sei o quê. E então isso também já me ajudou. E eu acho essa parte, assim, divertida, porque tens de estar a pensar, não é? Tens de estar a marinar, do género. Esta palavra, já usei muitas vezes esta palavra, tenho que pensar noutra. Não, esta palavra está muito,
muito literal, tem de ser outra coisa, e não sei o quê. Então também estimula assim a minha parte criativa, que é sempre Uhum. uma parte interessante, não é? Mas lá está, essas coisas demoram tempo, que às vezes é uma coisa que não se tem, não Exato. é? E tipo, eu também não ganhava mais por causa de estar a perder Certo. 2 ou 3 horas com uma música em vez de estar a traduzir aquilo tudo seguido. Exatamente. Ah, ganhava satisfação pessoal e era só isso que eu posso Pois dizer. acredito. E por falar em É. satisfação, hoje em dia, que coisas fazes e que coisas te satisfazem? Neste momento, Ah, projeto? neste momento, olha, tenho feito reality shows, que é aquilo que começa a aparecer, aparece mais. Ah, vai aparecendo filmes, vai aparecendo séries de ficção e etc. Pronto. Não tenho aparecido assim nenhum projeto como este do RuPaul, claro que não. Ah, Até porque não há assim tantas coisas como isso. Mas pronto, vão aparecendo assim coisas interessantes, lá está. A seguir ao RuPaul fiz a Sort of. É um tema que me interessa bastante, a linguagem não binária. É uma coisa que eu estudo de modo próprio, porque é realmente um tema que me interessa e vou tentando fazer trabalhos nesse âmbito e nesse campo conforme eles vão surgindo também, não é? Porque às vezes we are spoiled for choice, não é? Temos muito por onde escolher, outras vezes fazemos aquilo que nos aparece, não é? Consoante aquilo que há ou não. Mas há sempre, era aquilo que eu estava a dizer também há bocado. Eu aprendo sempre qualquer coisa com aquilo que estou a fazer. Para mim, desde que aprendo alguma coisa, já é um projeto válido e já é um projeto que valeu a pena. E acho que ainda não cheguei ao tempo de estar a fazer coisas por fazer e tipo, pronto, olha, isto já está feito, está entregue, não interessa nada. Há sempre qualquer coisa que me faz cair no post da internet e tipo, quando eu dou conta já tenho 1,5 milhão de tabs abertas porque já estou a investigar não sei o quê, porque fui à procura de uma expressão, de um termo, de uma coisa qualquer. E é isso que eu também gosto no meu trabalho, é estar sempre a fazer coisas diferentes, trabalhar muitos temas diferentes, poder trabalhar em temas que me dizem muito, como são as questões LGBTQ e há mais, como são as questões da representatividade e da inclusividade, como são as questões de direitos animais e etc., que são as coisas que eu gosto realmente de fazer. Um, e, uh, e aprender sempre qualquer coisinha com cada projeto. Há sempre qualquer coisa para aprender. Era o que eu estava a dizer, tipo, até com os filmes do Stallone eu aprendo coisas. Sim, exato. Eu entendo perfeitamente essa tua perspectiva, não é? Entendo É. perfeitamente. Como te digo, eu também. Eu vejo ou como tudo Sim, sim, para sim. gerir a informação e para aprender. E lá está, eu aprendo não só no trabalho de tradução, aprendo muito também quando estou a fazer trabalho de revisão, Uhum. porque lá está, de ver as soluções tradutórias, por assim dizer, que os outros tradutores utilizam, ah, às vezes perceber, olha, eu estou a reparar que há muitos tradutores que têm dificuldade nisto ou nisto, por exemplo, na Uhum. questão dos clíticos, que são os pronomes que vêm agarrados aos verbos, não é? Ah, Há muitos tradutores que têm uma certa dificuldade em fazer a subida do clítico ou não. Agora já estou a falar um bocadinho de coisas linguísticas, estou aqui a chorar. Certo. Mas linguística é uma coisa que realmente me interessa, sobretudo tudo aquilo que diz uh, respeito à sintase, que é a construção das frases, que são essenciais para o trabalho de legendagem, não é? Tipo, porque nós temos de pensar que, por exemplo, os públicos originais estão a ouvir, mas o nosso público está a ler. E Exatamente. então eu tenho de pensar, eu tenho de fazer uma frase fácil de ler e que respeite aquilo que está a ser dito. E que não cause estranheza, que não Uhum. faça a pessoa tipo, Sim. porque eu tenho menos não é? Mas eu vejo as letras de outra maneira. Um, e que respeite o original e que não prejudique a experiência de estar a ver o filme ou de estar a ver o programa, mas que a potencialize, por assim dizer. Estava a pensar em inglês, estava enhance, não é? Temos de pensar, eu gosto de pensar assim, tipo, ah, pode ser uma migalhinha, pode ser um trabalho de formiguinha, mas também contribui para as pessoas gostarem de ver ou não. Acho que o maior elogio que me podem fazer é
olha, nem reparei nas legendas. Certo? Quando eu digo assim, quando alguém me dizia, isto acontecia mais no cinema. Ah, fui ver não sei o quê, olha, traduzi isso. Ah, e a pessoa, olha, nem reparei nas legendas. E eu, ótimo. É um Exato. bom elogio, quer dizer que elas não foram intrusivas, quer dizer que elas não prejudicaram a tua experiência de estar a ver o filme, quer dizer que elas contribuíram em vez de estarem a ser detrimental, não é? Em vez de estarem a ser prejudiciais. E acho que é isso que também me motiva a fazer este tipo de trabalho. É, é isso. Uau! Pois não sei, esta nossa conversa Nota-se podia que eu gosto daquilo que desmudar. faço. Sim, eu estou aqui um bocadinho caladinha para te ouvir, mas pronto, enfim, a pensar, porque Gosto, enfim, gosto, é assim a nossa vida, admito. não é? Pensar nestas É, coisas, eu também, não é? Claro, obviamente. Muito obrigada, sim. Marta, foi Obrigada fantástico, eu, Rita, adorei pelo convite. conhecer-te e já Obrigada sabia que ia ser também. uma boa conversa, porque, enfim, não é? O tema, eu acredito que não é qualquer pessoa que pode fazer legendagem de um programa deste tipo e tem que ser uma pessoa que está interessada em mais do Sim, que traduzir aquele projeto, não é? sim, 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 Tem que estar sim. interessada nas coisas de Tem, outro ponto de vista. isto, o Tem que se RuPaul é o envolver tipo, pessoalmente, praticamente, não é? exige uma certa entrega, Exato. e então acho que sim, que é mesmo preciso fazer por alguém que também goste daquilo, Uhum. não é? Mas eu senti que, por exemplo, que até os tradutores os meus predecessores, por assim dizer, também tinham esse cuidado e tinham esse gosto, porque acaba por ser um programa muito divertido Uhum. e muito good vibes, por assim dizer. Portanto, Exatamente. isso também ajuda muito, não é? É verdade, mas Mas lá sim, está. Eu acho que não pode ser qualquer pessoa e que é uma coisa mesmo muito especial, mas eu sou muito suspeita é. de falar desse assunto. Por todas as razões, todas, não estou de fora em nenhuma delas. Por isso, É. muito obrigada, Marta, foi fantástico. Obrigada eu. Vou continuar. Tu não és uma rapariga de te expor muito assim nas redes sociais, mas tenho a certeza que podias partilhar coisas incríveis. Portanto, cá fico com a esperança que o comeces a fazer. Ok. E assim me despeço e agradeço-te definitivamente, porque foi muito, muito bom conversar contigo. E imaginei que não fosse uma mente qualquer Ok. por trás destes programas, porque são muito interessantes e muito importantes. Por isso, Sim, obrigadíssima. E vamos falando e até breve. sim. Obrigada. Deus. Tchau, beijinhos.